Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem muito conhecida, que é Daniel na cova dos leões. Então, Daniel, no capítulo 6, o versículo 1, nos diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores, os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Muito bem. E acontece que nós vemos aqui que eles planejaram tudo para que Daniel fosse pego. Porque Daniel, não se achou em Daniel nada para o acusar. Não podiam acusar Daniel de algo ilícito, de que Daniel era corrupto, era negligente ou faltoso em alguma coisa. Não. Tudo Daniel era fiel. Isso é tão lindo. Veja só que falaram de Daniel. Que Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, governadores e sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto nem negligente. Daí foram procurar na lei de Deus, porque Daniel, ele tinha um costume sadio, um costume abençoado por Deus, que Deus se agradava, que Daniel, ele orava pelo seu povo. Então, isso é lindo, porque assim, eles procuraram na lei de Deus o que pegá-lo, mas então eles viram que Daniel, por 3 vezes, ele se ajoelhava e orava, nos diz aqui o versículo de número 10, que ele, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei. E o que aconteceu? O rei teve que cumprir o decreto, porque tinha selado com o seu anel, então nem o próprio rei podia revogar esse decreto. E acontece que Daniel foi jogado na cova dos leões. Os leões estavam famintos. Vejam bem, porque era seu decreto, que fosse jogado na cova dos leões, que fosse morto qualquer um que orasse a outro Deus. Olha como eles fizeram tanto e não só podiam pedir em nome do rei.
para o rei e não podiam nem orar a outro que não fosse em nome do rei, se curvar a ninguém. E Daniel era fiel ao Senhor e ele continuou com a sua fidelidade. Não era por desrespeito ao rei, mas era porque só o Senhor adorarás, só ele servirás. E Daniel estava preocupado com o seu povo, preocupado por demais de ver o seu povo perder a sua pátria, não é? Estavam ali cativos. Nós vemos que passaram pela Babilônia, depois veio Dário, que são os persas, medos persas, e assim do reino babilônio foi para o reino medo-persa. Então, Daniel continuou o mesmo, e vendo ano após ano seu povo no exílio. Isso doía muito a Daniel, então ele não podia deixar de clamar ao seu Deus. E também clamava pelo seu governante, né, por Dário. É assim que o cristão, atualmente, né, no cristão, aquele que crê no Senhor, que dedica a sua vida ao Senhor, faz orar pelos governantes, orar pela paz. Então era uma prática de Daniel e nós vemos que ele fazia isso 3 vezes por dia, a qual nós também temos que ter umas práticas assim e tem esses exemplos na Bíblia, nos faz ver que Daniel ia ser jogado na cova dos leões, como de fato ele foi jogado. Porque quando Dário ouviu que eles foram correndo contar para Dário que Daniel não tinha cumprido o decreto, então tinha que matá-lo, né? Então, veja bem, no versículo 14, quando o rei ouviu isto, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Olha que bênção! O rei já sabia que Daniel servia ao Deus verdadeiro, que Daniel era fiel. E qualquer um notava que a fidelidade de Daniel o levava a incomodar os corruptos da época, os gananciosos, aqueles que queriam ter o poder, que queriam continuar fazendo as suas coisas ilícitas assim defraudando o rei, não sendo fiéis nos postos que foram lhes confiados. Mas Daniel não permaneceu fiel, então ele se destacou, ele ia comandar tudo, todos eles, todo o reino, e isso incomodou-os muito, porque eles queriam que Daniel, na verdade, morresse. E não é porque eles eram bons, não, porque eles eram maus, corruptos. E Daniel, como era bom, a luz incomoda as trevas. As pessoas querem ganhar a qualquer custo, não importa se outras pessoas vão serem prejudicadas, ou no caso aqui a morte de Daniel, não importava para eles, desde que Daniel fosse neutralizado, para que sim, daí colocasse um deles e continuasse a defraudar, continuasse a corrupção, continuasse as negociatas, porque é assim que eles queriam. E Daniel era uma pedra de tropeço, porque Daniel era fiel. Daniel gostava de tudo certinho. Então, o Senhor era com Daniel, mas eles queriam jogar Daniel na cova dos leões, não é por causa da lei de Deus, mas é por causa da honestidade de Daniel. Eles não conseguiam comprar Daniel. Daniel não tinha preço. Ele era fiel a Deus, portanto, fiel em tudo que ele fazia. Ele era honesto. E, portanto, tudo o Senhor fazia ele prosperar. E assim foram e jogaram Daniel. E taparam a cova com uma pedra. E o rei o selou com o seu anel selo
e com os anéis de seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer. Não aceitou nenhum divertimento em sua presença, além disso, não conseguiu dormir. Veja, o rei ficou angustiado, porque ele achou tão bonito, né? Que dedicação linda, né? Então veja só como vem com sutilezas as coisas. Por eles conhecerem o rei, eles sabiam que conseguiriam pegar Dário, e Dário nem ia pensar em Daniel. Porque para ele, Daniel orar, ele não ligou o fato. Porque ele não sabia que esses homens eram corruptos, que esses homens eram maus. Não, ele via que tudo era entregue direitinho. Daniel acho que nunca se queixou de nenhum deles. Então veja, ele confiou nesses homens e ficou cego por aquelas conversas. Nós temos que prestar atenção nos detalhes da nossa vida, porque tem muitas conversas, tem muitos parecer que parece direito, né? Por isso que fala que há muitos caminhos, a Bíblia fala isso em Provérbio, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Veja, foi caminho de morte para Daniel a decisão do rei. Só que diante de não orar a Deus por 30 dias, não pedir a Deus, e Daniel, ele não fez isso para ser rebelde, mas justamente por amar. Amar a Deus. Como que você vai ficar sem conversar com Deus, sem a comunhão com seu Deus, sem clamar pelo povo que estava exilado, pelo povo que Daniel estava pedindo a Deus que o libertasse daquele cativeiro, pedir ao rei, sabe, sem ter comunhão com Deus, porque a oração é você falar com Deus. Nós precisamos manter essa vida de comunhão e você não consegue ficar longe. Então não é rebeldia, mas é amor e zelo. E para o bem do rei, aí que Daniel tinha que orar mesmo, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Mas jogaram, e aí logo de manhã, no alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem a Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Sim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Então vejam aqui que nós temos tantas lições importantes nesta passagem de Daniel na cova dos leões, que se as pessoas que nesses países que é proibido orar, né, é proibido servir a Deus, se eles soubessem a diferença que faz, olha só o rei, se Daniel não fosse fiel ao Deus
eterno, ao Deus que ele fala muito sobre balança justa, peso justo, para a gente não defraudar ninguém. As leis de Deus, elas falam para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que vida seria diferente se todos entendessem que a verdadeira prosperidade, o entendimento e sabedoria vem de Deus? Não haveria corrupção, não haveria morte, não haveria violência. E as pessoas falariam assim: não orem por mim, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós vemos aí como a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque quando Daniel orava, o céu se abria e as bênçãos desciam por causa do Deus de Daniel, o Deus que se inclina para ouvir o servo fiel. O Senhor Deus diz: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando Daniel clamava, quando um cristão clama, hoje em dia nós clamamos por paz no mundo, nós clamamos pelo fim da injustiça, fim da corrupção, porque tudo isso só causa maldade, só causa destruição. Essas pessoas que cometem esse tipo de coisas, de ilícito, que se aproveitam às vezes do seu cargo ou da sua posição, elas pensam que elas estão ganhando, elas estão perdendo, porque o que adianta um ou alguns ganharem em detrimento de a população sofrer? Então o que adianta você ter uma casa de ouro onde todo mundo não tem nem casa? Então o que adianta ser rico num país pobre? Então sim, também aqueles governos que impedem a prática religiosa, que impõem a religião, o jeito que você vai adorar, não respeita as pessoas. Se soubessem como eles poderiam ser prósperos, como eles poderiam ter paz nesses países, se permitisse que as pessoas adorassem ao Deus verdadeiro. Então, nós vemos aí que Daniel foi jogado na cova dos leões. E os leões estavam famintos. E o anjo do Senhor esteve lá e fechou a boca dos leões. Foi isso que Daniel falou. E o rei Dário viu que bobagem que ele fez. Que um homem inocente foi pagar por um capricho, né? Para massagear o ego dele e do rei. E para que isso? Então ele não dormiu, não comeu nada, até que chegou de manhã cedinho e chamou por Daniel. E ainda olha como ele fala: Daniel, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, pode te livrar? Ou seja, olha só, ele notou o quanto Daniel era valoroso por servir a Deus continuamente, por seguir as leis de Deus, as leis de Deus, elas são para nós e para quem faz parte da nossa vida e até para a humanidade inteira, porque nós oramos para todo mundo, mas a honestidade, a honradez, sabe? É algo assim, a dignidade de um cristão. Um cristão verdadeiro, ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa cumpridora dos seus deveres, uma pessoa que faz tudo dentro do que lhe foi proposto. Ele não defrauda, ele não é corrupto, ele não busca os seus próprios interesses, mas ele cuida do bem-estar das pessoas como um todo. E ele é honesto, não é negligente, não vê nele falta nenhuma. Então isso é raro no ser humano hoje, e por isso a humanidade está caminhando aí a passos largos para o caos, não é? Nós vemos que as pessoas, elas estão meio perdidas nas coisas, a inversão de valores me faz muito lembrar aquela palavra
da palavra do Senhor que diz que o amargo doce e o doce amargo, mas o crente fiel, como Daniel, ele faz a diferença. Veja, ele prospera. Essa prosperidade, ela incomoda, porque as trevas não se comunicam com a luz. Eles queriam se livrar de Daniel para poder enriquecer ilicitamente. Mas aí o rei viu quem estava governando, né? Quem ele confiou. Pessoas más que só queriam matar Daniel porque ele era honesto, íntegro, reto, não se contaminava. E aí eles foram jogados na cova dos leões, porque a intenção deles não era enaltecer o rei. E o Senhor fez o rei descobrir isso. Naquele momento, o Senhor guardou seu servo, mas para que houvesse uma limpeza naquele lugar, o rei tinha que ver quem estava ali. Porque todos aqueles que desejaram a morte de Daniel, que lutaram para Daniel morrer, é porque, na verdade, não estavam preocupados com outra coisa a não ser com seus próprios ganhos ilícitos, enriquecer ilicitamente. Então, eles estavam defraudando, eles estavam cometendo delitos. Por isso foram jogados na cova dos leões. Não é só porque condenaram Daniel, porque senão não poderiam ser jogados, eles estavam cumprindo a lei, mas por causa da lei que eles induziram ao rei, afagando seu ego, né, fazendo com que o rei ficasse cego por aquela adoração, que o rei nem notou que era isso, era adoração, porque era comum naquela época se prestar até cultos aos líderes. Então nós vemos aí que eles foram jogados, a família, as mulheres, tudo, e nem chegaram no fundo, já foram despedaçados seus ossos. Mas Daniel saiu inteiro. Porque aquele que serve a Deus verdadeiramente, que tem o seu coração, corpo, alma e espírito entregues ao Senhor, que não serve ao Senhor, em algumas partes e outras deixa, não é íntegro em tudo, é reto em tudo, procura o bem. Daniel, ali nós vemos, você pode ler que Daniel orava pela nação, ele voltava-se para Jerusalém e orava pedindo a Deus perdão, que Deus perdoasse ao seu povo, e ele se incluía nisso. Então o amor de Daniel a Deus, que ele fazia tudo certo e Deus fez prosperar. Se nós queremos ter a verdadeira prosperidade, se nós queremos ter uma vida digna, se nós queremos ser pessoas que possamos assim progredir e podemos andar de cabeça erguida, como dizem, que ninguém vai conseguir. Elas se reuniram, eram 120 sátrapas. E nesses 120 reunidos para tentar pegar Daniel, 119 no caso, tentar pegar Daniel em algum erro, alguma desonestidade, e não acharam. Que maravilha quando o cristão é assim, trazendo para nós cristãos atuais, em tudo que nós fizermos, o que nós nos comprometemos a fazer no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso lar, nós sejamos como Daniéis. Que nós façamos com integridade, com dignidade, com lealdade, que não haja falha em nós. Sabe aquele jeitinho? Não. Sabe aquela arrogância, aquele orgulho? Não. Sabe Daniel servia, Daniel tinha prazer em servir. Aí eu lembrei de Jesus, né, no lavar os pés. Vamos servir as pessoas, vamos ser honestos, íntegros, porque o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é pouco. E não é porque você está indo a uma igreja, você diz eu sou cristão, mas se você não cumprir a palavra de Deus, não ser fiel, não. Você acaba trazendo até escândalo. Imagine se levassem para Dário alguma coisa ilícita que Daniel estava fazendo. Nem o livro dele teria, mas não. Ele foi jogado na cova dos leões, os leões não comeram.
Ao contrário, o anjo do Senhor esteve com ele. E aqueles homens corruptos foram todos jogados e todos despedaçados. E Daniel foi ali honrado pelo rei. E o nome do Senhor foi glorificado como Deus verdadeiro, Deus que livra aquele que lhe é fiel. O Deus que é com aquele que lhe é fiel. O Deus que não desampara, mas vem e resgata o seu servo da morte. Então é isso, o nome do Senhor foi glorificado. E uma lição para nós: vamos ser honestos, íntegros em tudo que nós fizemos. Vamos pensar se o nome do Senhor está sendo glorificado, e se vier uma proposta em que você tem que negar ao Senhor, e não é só dizer, eu nego Jesus, mas nossa atitude, mostrar que Jesus não reina em nossa vida, que o Senhor reprova tal atitude, tudo que não for de boa fama, de boa índole, com honestidade, não façamos, porque o Senhor vem nos abençoar, gente. Nós não precisamos de bênção dos homens, nós precisamos da bênção de Deus, e o Senhor vai nos favorecer diante dos homens para que nós sejamos abençoados, como Daniel. Ele foi favorecido diante do rei. O rei viu e não teve como não ver como Deus cuida e trabalha para aqueles que nele esperam. Então, viva uma vida íntegra, honesta, uma vida em que a sua vida glorifique a Deus. Ser fiel no pouco e no muito o Senhor vai te colocar. Não se engane com coisas que vêm para massagear seu ego. Quando isso acontece, geralmente não é nada bom. Quando vem algo assim que, como você é e tal, você merece tal coisa. Você presta bem atenção no que está sendo dito. Preste bem atenção para as propostas que colocam na sua frente. Preste bem atenção nas coisas que dão prazer aos seus olhos, que massageiam o seu ego, mas que destroem você. Se Daniel não fosse fiel, imagine como seria o reino de Dário, talvez tenha acabado antes do tempo. Mas por causa de um homem fiel e justo, o rei foi poupado também e foi abençoado através da vida de Daniel. Que nós sejamos bênção, abençoados e abençoadores. Então vivamos uma vida em que o Senhor seja glorificado, tá bom? Vou orar por vocês. Senhor, obrigada pela vida de Daniel. Esse é um exemplo de varão valoroso, homem de guerra, homem que faz o que é certo porque é certo fazer. Daniel, ele era fiel ao Senhor. E como é importante pessoas assim na nossa vida, que o Senhor levante pessoas assim para encargos, meu Deus, de destaque, pessoas honradas, para que no nosso país, para que este mundo, Senhor, fique um lugar melhor de viver. Que o Senhor abençoe cada um, Senhor, dos inscritos nesse canal, aqueles que não se inscreveram, Senhor, que se inscrevam, vai lá, Senhor, falando com eles, para que mais gente ouça a Tua palavra. E, Senhor, abençoa os Teus servos, aqueles que estão precisando de um livramento, aqueles que estão precisando de um socorro, de uma porta aberta de prosperidade. Senhor, entra como Tu entraste em socorro a Teu servo fiel Daniel, que não se curvou ao sistema, que não se contaminou com as propostas, Senhor querido, que não agradava a Ti, mas ele foi fiel até a morte. Daniel foi até a morte, porque foi até a cova, mas ali, quando tudo era propício para que ele morresse, o Senhor interveio e enviou o anjo do Senhor e livrou Teu servo. E assim, meu Deus, que nós não tenhamos medo de sermos quem nós somos cristãos, nós somos discípulos de Teu Filho Jesus. Nós não fazemos mal a ninguém, nós não somos desonestos, nós somos cumpridores dos nossos deveres e nós ajudamos as pessoas através da nossa generosidade, das nossas orações.
do nosso amor, da nossa empatia. Como o Senhor livrou Daniel, livra-nos, Senhor, de todo o mal e entra, Senhor, e nos prospera como tu fizeste a teu filho Daniel. Que nós possamos viver uma vida em que o Senhor se agrade de nós, que a tua presença seja visível para todos e que nós sejamos mais que vencedores. É que eu te peço, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Lerita, até uma próxima oportunidade.